Então, nessa cidade, por exemplo, todos os que creram em Jesus fazem parte do único corpo. Todos os que creram em Jesus fazem parte do único corpo. Amém? Não há, essa visão precisa ainda estar clara para nós, né? Mas graças ao Senhor por isso. Vamos dar continuidade e concluir o encargo do alimento diário dessa semana, semana 3, que tem como título A Casa de Deus, a Porta dos Céus. Ontem nós vimos a respeito da primogenitura. Não é isso? Os irmãos que estavam aqui desfrutaram conosco, né? A importância e o que é a primogenitura. Algo de tamanho valor, algo de tamanho elevado grau de importância. O primogênito, vimos isso ontem, ele tinha direito a mais do que os outros irmãos. O que nascesse primeiro, o primogênito é o que nasce primeiro, ele tinha direito à porção dobrada da terra, ele tinha direito ao sacerdócio e ele tinha direito à realeza. Então ele teria terra em dobro, ele seria sacerdote de Deus, ele seria rei sobre os demais. Quem não queria nascer primeiro, né? Aí agora você entende Jacó. Você entende por que Jacó queria tanto essa porção, essa graça de nascer primeiro. Mas Jacó não veio primeiro. Quem veio primeiro foi Esaú. Vamos abrir em Gênesis, voltando em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Desliga esse microfone aqui para mim. Tá? Gênesis capítulo 25. Gênesis 25, versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Isso aqui é Deus falando para Rebeca, tá? Ela estava grávida de gêmeos, e ela era estéril, então Deus prometeu para ela um filho. Mas não veio um filho, vieram 2. E quando Deus revelou para ela que ela estava grávida, o Senhor falou isso com ela. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. 2 nações tipificam 2 pessoas, tá? 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Lembra que eles ainda não haviam nascido. Então Deus já estava falando, o mais velho, que tinha o direito de ser servido, iria servir. Deus já conhecia, irmãos, Jacó e Esaú antes deles nascerem. Nós precisamos tocar nessa onisciência de Deus. Deus, ele já conhecia o coração de cada um. Deus já sabia o que cada um iria valorizar e o que cada um iria desprezar. Porque Deus é onisciente. O único que é onisciente em todo o universo é Deus. E no versículo 24 fala: cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre, Esaú e Jacó. Saiu o primeiro, lembra que o primeiro, nasceu primeiro, primogênito. Então, pelos princípios, Esaú seria o herdeiro da primogenitura, certo? E isso ocorreu. Saiu primeiro ruivo, todo peludo, revestido de pelo, por isso eles chamaram Esaú. Esaú quer dizer peludo, viu? Versículo 26, depois nasceu o irmão, que era Jacó, segurava com a mão o calcanhar de Esaú.
Imagina, já começou o negócio no ventre, né? Eles já estavam ali batalhando, quem nasce primeiro, quem vem primeiro. Quando Esaú sai, não deu tempo, o outro já saiu junto, agarrado nele. Penso eu que, não é forma literal, viu, irmãos? Isso é espiritual. Mas Jacó já sabia dessa guerra, já tinha esse sentimento da primogenitura no ventre. E ele, por querer tomar posse disso, ser a realidade dele, ele precisaria vir primeiro. Então talvez ele estava segurando, puxando Esaú para trás, para ele ir primeiro. Porque só nasce um por vez. Entendeu? Então talvez ele queria puxar Esaú, fica aqui que eu vou. Depois você nasce, não tem problema nenhum, o negócio é eu ir primeiro, né? Então ele segurava o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac é filho de Abraão, viu? De 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Então Isaac tinha 60 anos. Irmãos, neste momento, desde Abraão, passando por Isaac, chegando agora em Jacó, Deus estava dando continuidade ao seu plano. Qual que é o plano de Deus? Qual que era o plano de Deus? Ter para si um povo exclusivo seu. Ter para ele um povo exclusivo seu. Então quando nasceu, aí versículo 27, cresceram os meninos, Esaú era perito, caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Esaú só ficava fora, Jacó só ficava perto. Esaú ficava distante, Jacó perto. Aí você já começa a ver os princípios da palavra. Não adianta eu querer a primogenitura, querer e estar longe. Não adianta eu querer ter experiência com o Senhor e estar longe. Não adianta eu querer ter essa realidade com a cruz de Cristo, né? Ver o sangue e a água, como João relatou no capítulo 20, capítulo 19, e estar longe. Só consegue ter essa experiência quem está perto. E quem está perto é quem valoriza. E se está perto é porque valorizou. Não adianta eu falar, eu valorizo, eu amo o Senhor, eu amo Deus, eu amo a vida da igreja e ficar longe. Entendeu? O fato de você buscar estar próximo, por que João, o apóstolo João, ele se considerava o discípulo amado? Porque onde Jesus estava, irmãos, João estava. João não queria saber das consequências que viriam. João estava perto. E por amar, e o que levava João a estar perto? Primeiro, porque ele amava e porque ele se sentia amado. Ele amava e ele se sentia amado. Porque não adianta você amar e não se sentir amado, certo? Eu amo o Senhor, mas eu sinto que o Senhor me ama, ou eu sinto que o Senhor me ama, mas eu amo o Senhor. Então esse relacionamento nosso com o Senhor precisa ser dessa forma. Eu o amo, mas eu também sinto que Ele me ama. Então, seja Jacó, ele estava sempre próximo do pai. Esaú não. Esaú só ficava para o mato. Esaú só ficava para a caça. Aí você já começa a entender o significado aqui. Versículo 28, Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Falamos isso aqui ontem. Jacó não foi proporcional. Jacó não fez isso aqui de propósito. Jacó não fez o cozinhado de propósito. Deixa eu esperar meu irmão vir agora, que eu vou pegá-lo e vou tomar dele o direito de primogenitura dele. Não, ele não fez isso com essa intenção. E eu acredito que não. Mas Esaú deu a brecha. Entendeu? Esaú deu a brecha. Versículo 30. E lhe disse quem? Esaú a Jacó. Esaú, irmão mais velho, que tinha o direito da primogenitura. A primogenitura era dele. Disse a Jacó que não era o primogênito e a primogenitura não era dele. Disse-lhe,
Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó. Aí Jacó aproveitou a oportunidade. Irmãos, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades, não usando de meios como Jacó usou, tá bom? Jacó, ele não usou de meios corretos. Isso precisa ficar claro para nós. Jacó, ele trapaceou. Jacó, ele foi trapaceiro. Mas vamos ver aqui, se der tempo, para todo trapaceiro existe um trapaceiro e meio. Certo? Para todo trapaceiro existe um trapaceiro e meio. Para todo enganador existe enganador e meio. Não adianta, irmãos, não adianta. Mais cedo ou mais tarde, o homem vai achar um mais do que ele, né? Um mais enganador e um mais esperto. Então, Jacó usou desse meio, falou o seguinte, disse Jacó, versículo 31, vende-me primeiro. Ele não pediu para que ele desse, ele pediu para que ele vendesse. Precisaria ter um preço. Tá? Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Irmãos, falando como se fosse algo de somenos, né? Algo rotineiro e algo sem importância. Para Esaú. Jacó não, Jacó queria o que era mais importante, o direito de primogenitura. Ele falou, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Esaú respondeu, estou a ponto de morrer. Mas morrer de quê, irmãos? Ele estava com fome. Ele estava com fome. Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Esaú, nesse momento, não tinha a percepção do que era esse direito. Lá na frente, nós vamos ver que ele caiu em si. E ele descobriu o erro que ele tinha cometido. Se arrependeu, chorou, mas não teve jeito. Isaac já havia abençoado Jacó no lugar dele. Então, ele falou, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Irmãos, essa pergunta é pergunta de quem não tem visão. De que me aproveitará, Bia? Está nessas reuniões aqui, terça, quinta, sexta, sábado, domingo. De que me aproveitará isso? De que me aproveitará viver a vida da igreja? De que me aproveitará estar servindo ao Senhor tanto como eu sirvo? Irmãos, nós não devemos ter essa pergunta. Porque quem faz essa pergunta, de que me aproveitará, é porque ainda não tem visão do que é o seu foco, do que é o alvo, do que é o seu prêmio. Quando o Espírito, ditando a João para escrever Apocalipse, em umas cartas às igrejas, o que o Senhor falou com João ali? Ele falou assim, olha, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua. Você entende que a sua, presta atenção, não estamos falando de salvação, tá? Não estamos falando de salvação, ir para o inferno, ou ir para o lago de fogo, ir para o céu, não estamos falando disso. Estamos falando de reino, estamos falando de galardão, estamos falando de recompensa. A sua coroa é sua. Mas se você não cuidar, alguém pode tomá-la de você. Jacó tomou a coroa de Esaú. Por isso que ele escreve em Apocalipse, para que ninguém tome a tua coroa. Então o que aconteceu aqui? Ele falou, de que me aproveitará? Versículo 32, então disse Jacó, jura-me primeiro. Jacó queria ter certeza de que Esaú não voltaria atrás depois. Porque o juramento é algo, né, que era uma testificação. Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Irmãos, nessa frase, no versículo 32, estou a ponto de morrer. Foi nesse momento, não quando ele falou eu te vendo, mas quando ele falou estou prestes a morrer. Foi nesse momento que ele já abriu mão do seu direito de primogenitura. E ele vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Versículo 34, deu
pois, Jacó a Esaú pão. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura é algo de maior valor que nós temos, que o Senhor nos deu. Vimos ontem em Deuteronômio, vimos a porção dobrada da terra. Nós vimos ali em 1 Pedro, quando Pedro fala que nós somos sacerdócio real. Você recebeu tanto a porção dobrada da terra, você recebeu tanto o sacerdócio real, como Romanos capítulo 5 fala que você recebeu o direito de reinar em vida. Não abra mão do que Deus te deu. Não troque o que Deus te deu por um prato de lentilhas. E vamos ver o que pode ser isso. Irmãos, nós precisamos colocar na balança o que tem mais valor na nossa vida. Irmãos, a balança precisa estar a todo momento, irmãos, operando na nossa vida, para que nós não menosprezemos aquilo que é importante, ou o que é mais importante. A primazia do Senhor precisa ser o mais importante na nossa vida. Quer ver o que Moisés, a experiência de Moisés, ainda dentro disso? Hebreus, abra comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 24. Deixa marcado Gênesis 25, tá? Para que possamos voltar, mas abra Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 26. Hebreus 11, Hebreus 11, isso, 24, Hebreus 11, 24 a 26 fala, pela fé. Então, irmãos, é tudo questão de fé. Pela fé. Se a sua fé está balançada, você vende o seu direito. Se a sua fé está aquela fé capenga, né, aquela fé ali fraca, você vende o seu direito por nada, por pouca coisa. O que Esaú fez? O que Esaú disse? Quando ele falou, estou prestes a morrer, a minha fé foi embora. Não tenho nenhuma esperança mais. De que me aproveitará esse direito? A minha fé acabou, a minha fé já era. A minha esperança acabou. Então, ou seja, uma vez que a sua fé e a sua esperança se esvai, irmãos, você vende o seu direito à toa. Você não valoriza mais porque não tem nenhuma importância para você. Não faz sentido para você. Entendeu? Irmãos, a vida da igreja não pode perder o sentido para nós. O Senhor não pode perder o sentido para nós. Pelo contrário, Ele precisa aumentar cada dia essa intensidade de amor, de relacionamento, de comunhão, de aproximação. Quantos irmãos, Bia, que pisaram nesse local de reuniões aqui, ó, não estão mais entre nós? Quantos irmãos que a vida da igreja perderam para eles o sentido? O Senhor perdeu o sentido. É isso que aconteceu com Esaú. Não tinha sentido mais. Perdeu o sentido, porque perdeu a fé. Irmãos, aqui fala Moisés, capítulo 24. Capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Lembra que um filho da filha era neto de Faraó, neto do homem mais poderoso do mundo antigo. Já pensou? Agora você é neto, a partir de agora você vai ter um presente. Você será neto do homem mais poderoso dessa terra. Que tal? Você será neto do homem mais poderoso deste mundo, mas tem uma coisa, você precisa abrir mão de algo. Aí falou aqui no versículo 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Por quê?
para você ser um neto de Faraó, você vai ter que usufruir dos prazeres deste mundo, dos prazeres transitórios do pecado. Aí o que Moisés preferiu? Não, eu prefiro ser maltratado. Aqui fala, junto com o povo de Deus. O que você escolhe para a sua vida? Você que escolhe ter uma vida maravilhosa, uma vida de regalias, uma vida cheia de transitória, né? Lá fora, ou você prefere andar em caminho estreito e entrar por porta estreita e ser maltratado junto com o povo de Deus? Irmãos, nós não podemos ter esse balanço, né? Balança para um lado, balança para o outro. Eu não sei se eu vou para lá ou sei se eu vou para cá. Moisés, aqui fala o seguinte, Moisés recusou Faraó e ele preferiu o povo de Deus. Qual é a sua e a minha atitude para as coisas deste mundo? Não estamos falando, vamos falar aqui, tá bom? Esse aqui era um prato de lentilha, o pecado. Certo? O pecado. O pecado, irmãos, ele não chega como pecado, escrito pecado. Você acha que o pecado chega ali com toda aquela mostrando ali pecado? Não, ele chega de forma atraente. Ele chega como um prato de lentilhas, Rodrigo. O pecado, irmãos, o pecado ele atrai o velho homem. O velho homem ele é atraído pelo pecado. Mas uma vez que você é atraído pelo pecado, você abre mão do outro lado. É uma escolha, né? Então Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios ou passageiros do pecado. O pecado ele te dá um prazer passageiro, depois você fica só o caco. Satanás ele é tão malandro, ele é tão astuto, que ele coloca diante de você a bandeja do pecado, atraente, e te oferece, e te induz. Quando o homem cai, no mesmo momento ele vai e te acusa. Aí, meu irmão, você retrocede na comunhão com o Senhor. Aí já vai haver uma batalha de restauração, perdão, pedir perdão, reconciliação com o Senhor. E nesse momento, irmãos, o homem só fica o caco. Não há pior sentimento do que o sentimento do arrependimento. Aquele arrependimento que você faz, se pequei contra o Senhor, que sentimento terrível. É as consequências, né? Mas Moisés ele falou, não, eu não vou abrir mão do meu povo, eu não vou abrir mão do povo de Deus, eu não vou abrir mão. Aí agora ele completa no versículo 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo. O que significa opróbrio? Vergonha. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Esaú escolheu as riquezas do Egito. Jacó estava contemplando o quê? O galardão. O que você tem contemplado na sua vida hoje? Você tem contemplado a terra do Egito, ou você tem contemplado o seu galardão? Não é possível você contemplar duas coisas ao mesmo tempo. Você sabia por que Deus, de uma forma soberana, Ele criou? Você tem dois globos oculares. Glóbulos, né? Glóbulos oculares. Globos, né? Globos oculares. Mas você não consegue olhar com um para um lado, com o outro para o outro. Por mais que você tenha os dois. Deus é maravilhoso, Ele criou o homem, irmãos, com os dois olhos, mas eles são juntos, eles seguem a mesma direção.
que Deus quer dizer com isso? Porque se eu crio você com os dois olhos, mas um olho olha para o Egito, o outro olha para o galardão, não é possível isso. Ou você olha para o Egito, ou você olha para o galardão. Não tem como olhar para as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como, irmãos, ter duas vidas, vida paralela. Vida com Deus, vida com o mundo. Vida com Deus, vida com o pecado. Isso é impossível. Entendeu? Ou um ou outro. Então Moisés, ele teve essa escolha. Moisés, ele optou. E Moisés, irmãos, desde a sua infância, ele sabia quem ele era. Ele era um do povo de Deus. Por mais que ele havia sido adotado pela filha de Faraó, ele falou, não, eu sei quem é o meu povo e eu sei quem eu sou. Eu sei a minha identidade. Você precisa saber quem é você. Porque se você não sabe quem é você, irmãos, você vai vender o seu direito rápido. Qualquer ofertazinha aí, ó, está indo embora mesmo. Quantos homens de Deus, né, não venderam o seu direito de primogenitura por outras coisas? Abriram mão, irmãos, do serviço a Deus, abriram mão da consagração a Deus para viver outras coisas, viver outras vidas. Então nós precisamos estar claro, irmãos. Você está diante de você o seu direito, então não abra mão dele. Abra comigo 1 João, está um pouquinho para frente aí. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. 1 João 2, 15 a 17, fala o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas, presta atenção para depois você falar, não, agora isso aí é impossível para mim. João não fala para não ter. Ele não fala não possua. Senão ele iria falar aqui, ó, não possua as coisas do mundo, nem você está entendendo? Não fala de possuir, fala de amar. É diferente. Deus não impede que nós tenhamos as coisas. Mas o que pesa na balança de Deus é quando nós amamos, porque o amor, o seu amor está onde está o seu coração. Se o seu coração está nas coisas do mundo, o seu amor está nas coisas do mundo. Se o seu coração está no Senhor, por mais que você tenha as coisas do mundo, o seu amor está no Senhor, entendeu? Aqui não fala de não possuir ou não ter riquezas, ter bens. Não é isso. O Senhor quer o melhor para nós, irmãos. O Senhor não quer ver ninguém em miséria, não. Não. O Senhor quer sim que nós possuamos, prosperemos. Mas, João quando fala, ele fala de amar. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ele fala que não fala de não ter, fala de não amar. Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai. Presta atenção aqui. Lembra quando lá em Romanos, se eu não me engano, Senhor Jesus 5, fala que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Quando você creu em Jesus, presta atenção, quando você creu em Jesus, o amor de Deus foi derramado dentro de você. Então esse amor está em você, ele não sai. O amor de Deus não sai de você. Ele está em você, o amor de Deus. Mas quando João escreve aqui, a tradução melhor ficaria o seguinte, melhor para você entender. Porque quando ele fala, olha, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ué, mas então Romanos teve um conflito com Romanos, porque Romanos fala que o amor foi derramado em nosso coração. Então Deus pegou e tirou? Não, o amor de Deus está em você. Mas aqui a melhor tradução seria, se alguém amar o mundo, o amor pelo Pai não está nele. Ou seja, se você ama o mundo, você não consegue amar a Deus. O amor dele está em você, mas você não consegue ter o amor por ele. É isso. Se alguém ama o mundo, esse alguém, em outras palavras, não consegue amar a Deus. Entendeu? É isso.
Versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. Aquele prato de lentilhas que Esaú comeu, irmãos, com 2 horas, ele já teria fome de novo. Ele perdeu o que era eterno e valorizou o que era passageiro, transitório. Aí você entende agora, Moisés. Você está entendendo? Aí aqui fala, ora o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele prato de lentilhas, irmãos, Esaú comeu, e a Bíblia fala que ele levantou e saiu. Com quanto tempo você acha que ele teve fome de novo? Ou seja, saciou o seu desejo momentâneo, mas passou um tempinho, teve fome de novo. Assim é o mundo, assim é o pecado. Sacia o homem momentaneamente, traz uma falsa satisfação, traz uma falsa alegria, mas depois, quando passa, a tristeza vem, o vazio volta, certo? O vazio sempre volta, irmãos. Abra Efésios comigo, volta um pouquinho aí, Efésios capítulo 5, Efésios 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Não, vamos ver 15, né? O versículo 15. Efésios 5, 15 fala: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Esaú foi nécio, Jacó foi sábio. Entendeu, Bia? Não estamos justificando o meio que Jacó usou, os meios, tá? Não estamos, mas nós estamos falando do foco de Jacó. Jacó não queria nada, irmãos, momentâneo, Jacó queria algo eterno. E ele correu e ele batalhou por isso. Aí aqui Paulo fala aos Efésios: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Existem 2 termos, nécios e sábios. Aí você lembra da parábola das 10 virgens de Mateus 25. 10 virgens, 5 eram nécias e 5 prudentes. Não existe meio termo, ou você é nécio ou prudente, ou é sábio ou é nécio, entendeu? Aí aqui ele fala o seguinte: remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Eu e você precisamos compreender a vontade do Senhor. O que é a vontade do Senhor para você, irmãos? O direito de primogenitura. Deus quer que você tenha esse desfrute. Mas nós precisamos compreender. Se você não entende também, irmãos, não tem como, né? Agora, versículo 18. Interessante isso aqui. Está ligado com João, capítulo... nós lemos 1 João, capítulo 2, tá? Fala o seguinte aqui: e não vos embriagueis. Presta atenção. Paulo não está falando do vinhozinho físico, tá? Paulo não está falando de nada físico. Paulo está falando de coisas espirituais que são aplicadas na nossa vida. Paulo não fala, e isso aqui também não é o vinhozinho, tá? O vermelhinho, o vinho tinto, o vinho... Não é. Porque a Bíblia no Novo Testamento, irmãos, você precisa entender isso. Quando fala a palavra vinho, a aplicação para o grego, no grego original, refere-se tanto a com como sem álcool, tá? Quando Paulo fala para Timóteo tomar um pouquinho de vinho por causa do estômago, naquela tradução está o vinho, o suco de uva, o vinho sem álcool. Entendeu? Porque muita gente usa esses termos para justificar, né? Não, Paulo falou para Timóteo,
Tomar um golinho. Paulo falou comigo também, está escrito. Mas quando fala que vinho, refere-se às coisas, presta atenção, refere-se às coisas lícitas deste mundo. Não refere-se ao que referia a Moisés em Hebreus 11. Ali deixa bem claro que eram os prazeres transitórios do pecado. Mas quando Paulo escreve aos Efésios, ele usa as coisas lícitas. O que pode ser lícito na sua vida? Por exemplo, o trabalho. É lícito. O seu ganhar dinheiro é lícito. Sua produção é lícita. Entendeu, irmãos? Isso é tudo lícito. Isso não é pecado. Entendeu? Então presta atenção, eu e você precisamos aprender, irmãos, a interpretar a palavra, tá? Isso aí provém do Espírito, não provém de mim, eu não estou ensinando nada para você. Tá bom? Você tem um Espírito em você, o Espírito te orienta, tá bom? Mas quando ele fala o seguinte, e não vos... O que é embriagar? Beber em excesso. Ele não fala não beber. Se fosse pecado, Paulo falaria não beba. Você acha que Paulo iria falar para os irmãos em Efésios, peca, mas peca só um pouquinho? Por isso que o vinho aqui é coisa lícita. Não é o vinho físico. Paulo não iria falar aos irmãos em Efésios, beba, mas beba só um pouquinho. Não tem problema, cada um checa a sua vida, viu, irmãos? A questão de bebida aí é algo que cada um considera você e o Senhor, tá bom? Cada um tem um espírito, cada um tem a vida de Deus, então cada um cuide de si mesmo, tá bom? Se você acha que é bom, é correto você tomar uma cervejinha no barzinho ali da esquina, quem sou eu para falar que está errado? Mas você tem o espírito, tá bom? Se você que precisa distinguir isso, tá bom? Ninguém aqui vai apontar o dedo para você e te condenar, não. Mas você precisa saber que você vai estar diante de um tribunal depois também, tá? Você vai estar diante do tribunal de Cristo e você vai arrumar para ele as desculpas que você quiser, que não vão valer também, né? Então, cada um cuide de si mesmo, tá bom? Então é o seguinte, mas se vai infringir, se vai ofender o nome do Senhor, você precisa levar muito em consideração a sua atitude, tá bom? Se você vai ser pedra de tropeço para alguém também, precisa levar em consideração, tá bom? Então, aí ele fala o seguinte, não vos embriagueis. O que é o embriagar? Beber em excesso. Então, ou seja, as coisas lícitas deste mundo em excesso fazem você não ter aquele foco no seu direito de primogenitura. Por exemplo, um trabalho em excesso, irmãos, o trabalho é lícito, mas em excesso ele pode te tirar do viver da igreja, sabia? Ele pode te tirar da primogenitura. Tudo em excesso, irmãos, faz mal. Entendeu? Paulo fala, você pode trabalhar, mas não se embriague com o trabalho. Porque aí ele fala o seguinte, no qual há dissolução, é dissolúvel. Entendeu? Porque ele fala, todas essas coisas vão ficar aí. O prato de lentilhas era pecado? Não. Mas Esaú trocou pelo algo mais importante, porque ele não tinha essa visão. Então quando o Senhor fala, não vos embriagueis com o vinho, mas, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, ou seja, eu e você podemos estar ali no trabalho, fazendo as nossas coisas, cheios do Espírito, Emília. Emergindo na palavra, né, irmão? Invocando o nome do Senhor. Você vai estar no vinho, mas você não vai estar embriagado com o vinho. Quantas pessoas que não são embriagadas com as coisas deste mundo, lícitas? Quantas pessoas que, né, jovens, por exemplo, antes eram fervorosos no Senhor, serviam o Senhor, amavam a vida da igreja, amavam servir, amavam estar com os irmãos. Aí seja ingressou numa faculdade, um bom curso, aí já veio um bom emprego, aí já veio, seja, um bom ganho financeiro, aí, ou seja, isso, cadê? Foi distanciando da vida da igreja, foi distanciando a comunhão com o Senhor.
Isso é o quê? Se embriagar. Coisa lícita, não tem problema, mas cuidado com o embriagar, entendeu, irmãos? É isso que o Senhor está falando. Então, ou seja, nós precisamos valorizar o nosso direito de primogenitura. Romanos 9, volta um pouquinho aí. Romanos capítulo 9, deixa eu ver aqui. 9, isso, Romanos 9. Versículo 6, Romanos 9, 6 fala: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Irmãos, por favor, nunca desconfie da palavra de Deus. Nunca duvide da palavra de Deus. A palavra de Deus nunca falha. Amém? A palavra nunca falha. Fala com o irmão que está do seu lado, a palavra de Deus nunca falha. Ela é infalível, irmãos. Não pensemos que a palavra de Deus haja falado. Quantas vezes nós não falamos diretamente, mas nós damos umas indiretas para Deus, né? As indiretas para Deus, pensando que Deus não vai entender o nosso coração, né? Deus já sabe o que vai sair da sua boca antes de chegar a palavra na sua língua, né? Deus já está sabendo de tudo. Então, ou seja, aquelas indiretas para Deus, né? Deus só não cumpriu o que o Senhor está prometendo, né? A palavra está mais ou menos aí, cumpre, não cumpre, faz, não faz, né? Irmãos, a palavra nunca falha. No tempo certo, o que Deus falou, Deus cumprirá. Amém? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Olha só, não vou entrar nisso aqui, isso é maravilhoso. Senhor Jesus. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas, em Isaque, Jacó, né? Em Isaque, será chamada a tua descendência, porque de Jacó veio as 12 tribos de Israel, tá? Em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Não é que é nascimento biológico, descendendo de uma das tribos de Israel, não que você é descendente, não, tá? Mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei. Lembra lá em Gênesis 24, né? 25, né? 24. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Veja que Deus não falou filhos, né? Ele falou filho, é singular. Porque para Deus o que contava era o que iria valorizar o direito de primogenitura. O outro, Deus não contou como filho. Entendeu? Não, Deus não... É a mesma coisa quando falou para Abraão, você terá um filho. Mas veio 2. Entendeu? Então Deus valoriza, Deus ele conta como dele, ou algo que provém dele, aquilo que ele falou, né? Terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Versículo 11, e ainda não eram os gêmeos, presta atenção, não eram os gêmeos nascidos. Eles estavam aonde? Sendo gerados, ou ainda nem gerado, estavam ainda sendo gerados. Nem grávida a Rebeca estava ainda, para você entender, tá? Nem tinham praticado o bem ou o mal. Aí você fala, por que que Deus deu o sim para Jacó, que usou de forma trapaceira? Deus não olhou o que Jacó fez, Deus olhou o que Jacó quis. Porque Jacó ainda não tinha feito o mal, que era passar a perna em Esaú. Entendeu, irmãos? E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, parênteses, né? Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Aí versículo 12 fala, já
fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Nem nascido era ainda. Deus já havia profetizado que Jacó reinaria sobre Esaú, mas eles nem nascidos eram. Por que Deus focou tanto em Jacó? Porque Deus amou Jacó. Aqui fala, né? Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Por que Deus amou Jacó antes de Jacó nascer? Porque Deus sabia que Jacó valorizaria o direito de primogenitura. É isso. Por que Deus, né, amou e aborreceu de Esaú? Porque antes de Esaú nascer, Deus já tinha visto aquele dia. Entendeu? Aquele dia em que Esaú falaria com Jacó assim: pode levar, me dá só esse pratinho de lentilha aí, é o suficiente. De que me aproveitará esse direito de primogenitura? Deus viu isso aí antes de acontecer. Por isso que Deus aborreceu dele. Irmãos, vou finalizar. Quando eu e você não valorizamos o nosso direito, nós aborrecemos o coração de Deus. Amém? Mas quando nós valorizamos, nós alegramos o coração do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Amém? 47 minutos. Vamos ficar de pé e ainda vamos por um tempinho compartilhar em pequenos grupos. Amém?